Olá, boa noite, boa tarde e bom dia para quem vai nos ver depois. Esse é o nosso Encontro Metropolitano Café e Debate. Bem-vindas, bem-vindos a todos, a todas e a todes. E eu passo a palavra então para nossa querida irmã e amiga Maria Nivaneide, que vai conduzir o Café e Debate de hoje como nossa mediadora. Um abraço, Maria Nivaneide, bem-vinda. Café e Debate é nosso. Muito obrigada, Silvia. Também quero desejar dar as boas-vindas a todos, todas e todes que se unem a nós, que fazemos o CEBI Pernambuco, para mais um encontro metropolitano Café e Debate. Nestes tempos de pandemia, nosso CEBI metropolitano, como carinhosamente chamamos este encontro por aqui, assumiu um formato virtual, o que de alguma maneira impossibilitou que nós nos abraçássemos, que aquela festa acontecesse naquele sábado especial do mês, mas também possibilitou a participação de tantas pessoas queridas que estão espalhadas por todo o Brasil através do canal CEBI PR, né, CEBI Pernambuco. E você que nos acompanha, aproveita, se não se inscreveu ainda, se inscreva em nosso canal, curta esse vídeo e fique de olho nas novidades, porque aqui, né, como cebianos que somos, a boa conversa é garantida. Ao longo deste ano, já passaram pelo nosso Café e Debate nosso querido pastor Quino, que cantará conosco daqui a pouco, e a pastora Romy Bank, falando sobre a campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. Também José Marcos, Rubens Pita e pastora Elivete, pastora Nancy Cardoso, falando sobre Bíblia, fé e política. No último encontro, nós contamos com a presença de nossa querida Ivone Gebara, e hoje contamos com este presente, né, com Valéria Vilhena, né, alguém que eu não conheço pessoalmente, a gente não se encontrou ainda, mas que já admiro muito e já tive a oportunidade de ouvi-la nas redes. Né? Valéria é teóloga, mestre em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, é doutora em Educação pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, oriunda do movimento evangélico pentecostal, fundadora do coletivo EIG, Evangélicas pela Igualdade de Gênero, e tem refletido sobre a participação das mulheres nesse segmento de igrejas, propondo um diálogo próximo, efetivo, na luta, né, pela conquista dos direitos das mulheres. É uma mulher de luta, que vai nos falar um pouco sobre espiritualidades e mística a partir de seu olhar de mulher, de cristã, de feminista, a partir de sua experiência voltada para a espiritualidade e luta das mulheres. Valéria, como disse, é um presente ter você conosco, seja muito bem-vinda e a palavra está contigo. Obrigada, querida Nivaneide. Como é bom estar com vocês em mais um Café e Debate do CEBI Pernambuco. E quando a gente fala de CEBI Pernambuco, dá um quentinho no coração, uma saudade que vocês não fazem ideia. Então, eu estou assim com o coração muito agradecido e bem aquecido também por estar aqui com vocês. Então, o desafio primeiro é falar no máximo 30 minutos. Já vou pôr meu reloginho aqui, tá, Nevanete? Para eu não cansar vocês. E eu gostaria, então, de trabalhar um pouquinho, dar um pouquinho realmente de pontos aqui para a gente pensar, né? Para a gente refletir sobre espiritualidade mística, e aí eu acrescentei na temática espiritualidade mística e a luta das mulheres, né? Eu acho que eu poderia começar dizendo que nós estamos em tempos de que, mais do que nunca, é preciso reconhecer a necessidade de dar a palavra à mulher. Não só como método, não só como tática, mas também como resistência, sabe?
como fazendo parte, como somando a tantas outras vozes, né? E por quê? Porque o ataque, né, contra as mulheres, né, e todas elas, em toda a sua diversidade, né, tem sido impiedoso, né? Então a gente tem um impiedoso rival, digamos assim, que está contra nós há séculos, né? E nesse sentido é preciso de acordos, né, entre as religiões e as religiosidades, entre os homens e as mulheres, acordos para transpor, né, esta barreira que se mostra tão intransponível, né, nos últimos tempos. Acordo para sermos como seta, sabe, que contra-ataca, que resiste na teimosia esperançosa, mas também denuncista, né, dos profetas e das profetisas, né? Então, e por que eu digo isso, né? Porque nas narrativas bíblicas, né, nós sabemos que são os homens que falam pelas mulheres e das mulheres, né? Por isso, eu iniciei dizendo que é preciso ouvirmos mais as mulheres, é preciso darmos voz às mulheres, né? Para repensarmos novas espiritualidades, né? Então, para a gente pensar em propor novas espiritualidades, é preciso deixar este único marco de leitura universal, né? Escrita e feita pelos homens, para os homens, e que de vez em quando, por alguma bondade, eles nos incluem. Então, a proposta aqui não é da inclusão, mas do encontro. E no encontro caminharmos juntos, juntas e juntos, com as nossas diferenças, com as nossas limitações e, às vezes, até com as nossas contradições, né? Porque somos muitos, somos muito diversas e diversos, né? E, às vezes, eu também ouço que o patriarcado só foi possível porque nós, mulheres, aceitamos ser subalternas, né? Ou nos subalternizamos. Então, tudo foi se naturalizando, né? E chegamos ao estado que nos encontramos hoje. Mas, enquanto mulheres, né? Eu ouço também que, enquanto mulheres, nós também sustentamos esse modelo patriarcal. Então, é nessa afirmação que eu tenho ouvido muito ultimamente, então, de que nós aceitamos ser subalternas e também que nós sustentamos este modelo. Então, é nessa afirmação que eu queria problematizar um pouquinho hoje com vocês e dizer que... E lançar mesmo esse questionamento, será que aceitamos ser subalternas? E eu queria problematizar, trazendo para o nosso diálogo aqui um registro histórico. Esse registro histórico, né, é sobre os povos originários da América do Norte. Após a colonização europeia, né, região do que hoje nós conhecemos por Canadá, lá estiveram e ainda estão os povos, as culturas, as espiritualidades, os saberes, né? A produção, a economia do modo de vida dos povos originários inus. Eles viveram por milênios e ainda vivem ao norte da América, né? Das terras de Abiala, que nós chamamos de América, né? Em homenagem a Américo Vespucci. Então, nós os conhecemos mais como nação indígena esquimó. E eles ficam lá numa vasta área de um subártico, né, de uma floresta de pinheiros, lagos, rios e terras rochosas, né, que tem longos e rigorosos invernos, neve que cobre todo aquele solo por pelo menos 6 meses do ano, né? A temperatura média no verão é de 10 graus, né? E a temperatura no inverno pode cair abaixo de 40 graus negativos, né? E muitas vezes acompanhados de muitos ventos fortes, né? É lá que estiveram e ainda estão os povos originários inus.
E eles eram caçadores, nômades, e quando dos degelos, né, eles pescavam e reencontravam amigos e familiares, né, e faziam suas trocas. Eles tinham tudo o que eles necessitavam para viver, até a chegada dos europeus. Hoje eles vivem em assentamentos, e não é nada diferente da história dos povos originários da América do Sul, da América Central, né? Que, como eles enfrentam problemas profundos, né? Sociais, como o alcoolismo, o alto índice de suicídio, como os nossos povos indígenas, por exemplo, do centro-oeste brasileiros. Na década de 50 e de 60, os inus nômades, eles foram pressionados e obrigados a se estabelecerem de maneira fixa, né, em comunidades fixas, e essa pressão veio tanto do governo canadense como da Igreja Católica, né? E por quê? Para que as terras fossem melhor, entre aspas, né, exploradas por mineradoras, hidrelétricas e construção de estradas. Vejam, são histórias comuns, né, que ocorrem em toda a terra de Aviala, em toda a América, até os dias atuais. Não é só o Brasil, por exemplo, infelizmente, mas o que acontece com os povos originários, né, é isso, é uma degradação da humanidade, é uma degradação cultural, espiritual e social. O Canadá é muito criticado pela ONU, né, pelas ausências de proteção, assim como nós aqui no Brasil, e agora mais do que nunca, né? Mas o que eu quero contar especificamente para vocês aqui é sobre a percepção dessa invasão europeia dos franceses, dada em registros, especificamente no diário de um jesuíta chamado Le Jeune. Ele registra em seu diário estar estupefato, pasmo, admirado com a generosidade dos povos inus. Mas, na mesma proporção, né, da sua admiração com a generosidade dos povos inus, ele está escandalizado, assim ele registra nos seus diários, e ele faz esse registro, né, como um homem de bem, cristão, branco, europeu, né? Ele está indignado, escandalizado com a falta de moralidade dos povos inus. Segundo a concepção dos franceses, né, dada pelos jesuítas, especialmente nesse diário de Le Jeune, os inus careciam de noção de civilidade. E o que seria essa carência de civilidade, né? Primeiro, era absurdo, porque os povos inus não tinham noção de terra privada. Isso foi um escândalo para Le Jeune. Como assim? Eles todos possuíam tudo, todos eram donos de tudo. Que absurdo é esse? Que moralidade é essa? Que falta de civilidade é essa? Não ter noção do que é ter terra privada. Segundo, não havia autoridade, superioridade ou hierarquização entre os sexos. Lá entre os povos inus, os homens não eram considerados superiores às mulheres. Que absurdo, que escândalo, que imoralidade. E terceiro, eles também se recusavam a castigarem os seus filhos. Por isso, Le Jeune registra em seus diários, né, que eles não eram civilizados, e mais, eles tornavam esses seus hábitos, né, esses seus maus hábitos, um perigo para a missão cristã. Esses padrões trazidos pelos europeus, né, essas concepções de vida, ou de como viver a vida, né, deram a eles, aos europeus, o direito de definir quem eram os civilizados e quem não eram. Bom, pois bem, os jesuítas trataram logo de resolver este problema de incivilidade, e claro que, primeiramente, para poder fazer negócios com os inus, eles colocaram já as suas exigências. E nesses registros, o jesuíta mostrou o que logo eles trataram de ensinar, algo que para ele era primordial. A primeira ensinamento que ele se dispôs a fazer entre os povos inus para que houvesse, de fato, esses tratos comerciais era o seguinte: o homem é o senhor. O homem é superior.
e explicaram e ensinaram aos Inus que na França, a terra da qual eles pertenciam, as mulheres, entre aspas, agora fala do próprio Le Genet, não mandavam em seus maridos. Ou seja, ele leu que aquela vivência comunitária sem o poder para a dominação era as mulheres mandando nos maridos. Isso foi uma leitura dele. E Le Genet continua, olha, as mulheres lá na França não mandam em seus maridos e muito menos buscam romances à noite. E que, outra coisa, divorciar-se quando qualquer um dos parceiros desejasse a liberdade sexual para ambos, antes ou depois do casamento, deveriam ser coisas proibidas entre os povos Inus. Quem faz esse registro, quem quiser saber mais sobre isso, leia o livro Caliban e as Bruxas, da Silvia Federici. Ela registra, e aqui eu quero reproduzir um pouquinho, parte da conversa entre o jesuíta Le Genet com um homem Inu. E ele diz assim, abre aspas, isso é registro desse diário. Eu disse que não era honrável para uma mulher amar a qualquer um que não fosse seu marido, e que, com este mal pairando sobre eles, eles não poderiam ter certeza que seu filho era realmente seu. Então o homem Inu respondeu, não tens juízo. Vocês, franceses, amam apenas seus filhos, mas nós amamos a todos os filhos de nossa tribo. Comecei a rir, diz Le Genet, vendo que ele filosofava como os cavalos e as mulas. Fecha aspas. Bem, o que nos importa por hora, e resumidamente, né, porque eu quero correr aqui com vocês, é que com a insistente catequização, né, porque eles acordaram que só fariam tratos comerciais se eles alterassem essa imoralidade, né, essa incivilidade, os jesuítas foram gradativamente convencendo os homens Inus que as mulheres Inus, portanto, as suas próprias mulheres, as mulheres, né, da aldeia, do povoado, eram criaturas do demônio, do mal. E o que aconteceu? Mulheres aqui do CEBI, do Café com Debate, o que vocês acham que aconteceu com essas mulheres? As mulheres Inus não aceitaram estas ordens. As mulheres Inus não aceitaram essas prerrogativas cristãs e masculinas e machistas, e revoltadas elas, perna para quem te quer, elas fugiram, pegaram seus filhos, subiram nos cavalos e fugiram. E os jesuítas convenceram os homens Inus a correr atrás delas, ameaçarem elas de morte e aprisioná-las. Sobre este ocorrido especificamente, Le Genet escreve, abre aspas, atos de justiças como este não causam surpresa na França, porque lá é comum que as pessoas ajam desta forma, mas entre essa gente, onde todos se consideram livres desde o nascimento, como os animais selvagens que os rodeiam nas grandes florestas, isso é uma maravilha, ou talvez um milagre, ver um comando peremptório sendo obedecido, ou um ato de severidade ou de justiça sendo feito. E agora eu quero abrir um parênteses aqui para vocês e mostrar algumas ilustrações. A Silvia vai fazer isso para a gente, só para a gente fazer a ligação de como... Obrigada, Silvia. Desculpa, eu fechei aqui sem querer, me desculpa. Obrigada, Silvia. Essas ilustrações é só para a gente fazer o link de como a colonização exploratória, patriarcal, racista, né, essa mentalidade eurocêntrica, ela vem
para as terras de Abiyala em relação às questões de gênero, né? Então, quando Le Genet fala, né, olha, isso já acontece lá na França, né, na Europa e tal, isso é comum, né? Quer dizer, é o normal, isso faz parte da civilidade, né, da moralidade. É porque realmente isso já acontecia, né? Especialmente na transição do sistema feudal para o sistema capitalista. Nessa transição do sistema feudal para o sistema capitalista, o patriarcado ele se aprofunda de uma maneira inacreditável. E é esse capitalismo, né, que vem para as Américas em forma de colonização exploratória, já com este patriarcado e também com o racismo bem delimitado. Aqui, pode passar, Silvia, vocês viram agora essa primeira imagem, que ela é uma gravura do século XVII, portanto, né, 1600, de uma resmungona. Então, a mulher, isso é uma ilustração da realidade, né, da época, ela era obrigada a desfilar pela comunidade usando a rédea como uma engenhoca de ferro, né, empregada para punir as mulheres de língua afiada, as mulheres que não sabiam obedecer, que respondiam a seus maridos, né? Pode passar. Estou preocupada aqui com o tempo. Essa daí é uma outra engenhoca, né? Vocês veem que um pouco diferente, a outra era tinha um pouquinho mais de espaço, talvez eles perceberam que a mulher só de apertar não era impedida de falar, então eles colocam mais pagando a boca, vocês podem perceber, né? Para realmente, de fato, ela ser impedida, né? E essa rédea é chamada rédea de bruxa, e com um plus a mais, né? Com uma plaquinha no pescoço pendurada sobre os dizeres, com os dizeres cold, né? Reclamona, né? Ela está usando esses aparatos exatamente para ser humilhada, é pedagógico também. Vocês veem o constrangimento da outra mulher passando, né, para aprender. Olha o que pode acontecer com você também, né? Olha, aprenda, né? E tem que ser obediente. Então, olha também a vergonha da menininha escondidinha assim no avental da mãe, né? E ela, então, para fora da casa por um período, né? Pode passar o próximo. Essa é chamada mordaça antibruxa, né? Também, né? Todos esses aparatos era pedagógico, era para ensinar as mulheres, né, a serem obedientes, a serem subalternizadas, assujeitadas, né? Isso foi largamente utilizado por toda a Europa, né? E não é à toa que vem o grande genocídio feminino, né? As caças bruxas, né? E esse daí tem já a engenhoca já é bem desenvolvida, tem chavinhas, né, aqui atrás, né? Então, se ela quisesse entrar em algum local e ela tinha que colocar já para não ser dada a ela a palavra e ela não atrapalhar, né? E o homem que guardava a chavinha, né? Então, não só no espaço privado, mas também no espaço público. Pode passar. Uma outra ilustração, essa daí também chamava acabuzade, né? Um tipo de tortura conhecido, né? Que a mulher era imersa no rio várias vezes dentro dessa jaula, né? E depois, se ela sobrevivesse, ela saía dessa jaula e ia ser encarcerada. Veja quantos homens, né? Envolvidos nessa tortura, né? Contra uma mulher. Pode passar, Silvia? Essa também é uma imagem que era uma das favoritas, muito utilizadas na literatura social, né, do século XVI, XVII, né? Aqui ela vem com essa manchetezinha, né? Batalha pelas calças. As mulheres que estão lutando, que estão querendo usar calça, olha como são essas mulheres, e olha o que pode acontecer, é pedagógico também, só que agora é mais para os homens, né? Olha o que pode acontecer se você der ouvido, se você der trela para essa mulher. Olha como ela vai ficar abusada. Olha aí, né? Então, quer dizer, ela com um pedaço de pau para dar
coitadinho desse homem, desesperado, me deu até uma dorzinha no coração. Vocês não ficaram, né? Mas era isso, né? Era isso que era para ser passado, né? Então, olha como ela é escandalosa, os peitos para fora, né? Mas de calça, né? Então, cuidado com ela, né? Pode passar. E aí é só um convite, agora na próxima imagem, se você já não vê semelhança do que é trazido com a colonização exploratória, escravocrata, patriarcal, racista, cristã para as terras de Abiala. Com essa engenhoca, né, chamada Rédea das Bruxas, e com a máscara de Flandres, né, que foi muito utilizado entre os povos que foram escravizados na época da colonização, né? Alguns historiadores dizem que era para evitar que os povos negros, né, as pessoas negras e negros comessem a fruta na hora da colheita, outros dizem que também era para eles não comerem terra, e alguns se suicidavam de tanto comer terra, enfim, seja para qual uso for, é de tortura, é de humilhação, né, é de cerceamento, então eu só queria trazer para vocês essas ilustrações para dizer, olha, realmente esse patriarcado ele já estava aprofundado. Então, quando ele sai da Europa e chega nas Américas, ele já está consolidado, né? E Silvia Federici, né, ela diz que ela considera que a maior vitória considerada pelos jesuítas, especialmente por Lejeune, nesta época, foi persuadi-los a baterem em seus filhos, para que eles fossem convencidos de que aquele excesso de carinho que eles davam para as crianças, segundo a concepção dos franceses civilizados, não propagasse nas crianças esse espírito selvagem, esse espírito livre que eles achavam que tinham, porque prejudicariam na cristianização. Então, o que eu acabei de passar brevemente para vocês é um registro histórico da domesticação das mulheres e crianças nativas das terras americanas, mas que no Brasil, as mulheres indígenas e depois as mulheres traficadas da África passaram pelo mesmo processo de domesticação cristianizado, ou seja, além da colonização exploratória, escravocrata, né, que todos colonizados e colonizadas e pessoas traficadas para alimentar o trabalho escravagista, né, nessa transição do sistema feudal para o sistema capitalista, porque a gente tem que entender isso, né, no auge da crise do sistema feudal, com as revoluções camponesas, é que vem o capitalismo como uma resposta a essa crise, especialmente com o seu auge no século XVI. Então, essa colonização ela recebe outra camada de opressão, que é a da misoginia, do sexismo e do racismo. Portanto, o que conhecemos como modernidade foi inaugurado pela colonização generificada e racializada, tendo no seu bojo cultural, né, o cristianismo para a dominação, especialmente dos corpos das mulheres. Então, foram épocas de estupros legalizados, da menor quantia dada de comida para as mulheres, castigos mais cruéis para as mulheres, né? Então, o capitalismo ele traz o patriarcado a outros níveis, né? E traz, então, também para as Américas essa ideia de raça superior. No Diário de Lejeune, para encerrar esse registro histórico, o primeiro caso, ele registra também no seu diário o primeiro caso de espancamento público de uma criança, e foi de uma menina. Enquanto um líder Innu proferia um sermão, né, cristão, né, dizendo, abre aspas, ele diz, este é o primeiro castigo a golpes que infligimos a alguém do nosso povo, fecha aspas. E foi a uma menina. Essa foi a metodologia e a didática jesuítica francesas com os povos inus para incutirem novos valores sociais ditos cristãos. Então, nós mulheres, nós
não permitimos, não coadunamos, não aceitamos ser subalternizadas. Nós somos torturadas, violentadas, estupradas, mortas pelos homens, né? Dentro desse sistema, né? De exploração patriarcal e racista. Muitas perderam suas vidas nessa resistência, mas fomos domesticadas sobre força para sermos e para chegarmos onde chegamos, como belas, recatadas e do lar. Por isso, nosso convite, e foi assim que eu iniciei minha fala, é para uma espiritualidade do encontro. Muitas mulheres estão fazendo esse giro decolonial, né? Decolonizando seus corpos, suas casas, suas espiritualidades, suas igrejas, desde o privado até o público, né? Para, ao fim e ao cabo, meus queridos e minhas queridas, guardarem as suas próprias vidas, porque sempre foi assim conosco. Então, o poder político, econômico, filosófico, religioso, ele é masculino, sempre foi. Mas decolonizamos para fazer diferente. Não queremos reproduzir a mesma forma, a mesma lógica de espaços de poder que sejam para a dominação, que sejam para o silenciamento, que seja para o apagamento, mas queremos estar também, encontrar os homens, estar em conjunto para o bem viver, para uma outra lógica. Queremos e precisamos fazer diferente. Então, é preciso, ao falar e ao oferecer novas espiritualidades, recuperar a condição das mulheres, porque nós, mulheres, nós carregamos essa memória social e histórica muito forte de violência. E isso precisa parar. Os textos dados, né, como sagrados, eles foram submetidos a produções, a leituras masculinas e patriarcais. É preciso ouvir mais as mulheres, é preciso ouvir nossas mães, nossas avós, né? Mas também as novas vozes de tantas jovens que têm gritado por suas vidas, né? Nós sempre estivemos aqui, nós mulheres. Nós também construímos a história, a luta, a resistência, mas fomos invisibilizadas, silenciadas. Vocês não têm que nos incluir, vocês têm que nos encontrar na caminhada. E essa é a minha proposta de espiritualidade mística para hoje. Para velhos e novos tempos para as mulheres, é o encontro. E por quê? Porque foi esse o exemplo de Jesus de Nazaré. Ao ser tocado, ao encontrar uma mulher em seu caminho, mesmo em uma sociedade extremamente patriarcal, né? Como parte de uma religião igualmente patriarcal, né? Jesus, enquanto judeu, da qual dizia que a mulher, por nascer mulher, já era inferior, impura, né? Sua menstruação era considerada impureza. Ao ser tocado, ele poderia ter reproduzido a sua cultura, o sistema de crença judaico, ou a sua superioridade de homem legitimada sobre aquela mulher, porque seria legitimada pelas leis do império, pelas leis judaicas, pela religião, e ela seria empurrada, levada embora para não importunar o mestre. Mas sabe o que acontece? Dele sai virtude, dele, desse encontro com Jesus e esta mulher, vem a cura. E ao confirmar que dele havia saído poder, virtude para uma mulher que não pediu permissão, uma mulher que ousou, que desobedeceu às leis, os dogmas, e foi por trás de Jesus, e tocou em suas vestes, e tocou com fluxo de sangue em seu corpo, uma mulher empobrecida, desprezada, tornada impura por toda aquela sociedade, mas ali buscando uma saída, talvez a última chance da sua vida. E Jesus não a repreende, não retira dela a sua cura e reconhece que ela a conquistou, que diante da rebeldia daquela mulher, que o texto não gasta tempo nem em nomear o seu nome, né, nem a sua região, né, ela é dada como uma transeunte, talvez uma migrante, né, a sua marca, né, é a mulher enferma, a mulher do fluxo de sangue. A ela, Jesus diz,
A sua fé rebelde te salvou. A sua fé desobediente, a sua fé insistente, a sua fé teimosa, a sua fé cheia de esperança, a sua fé contra toda essa injustiça. Mulher, a sua fé lhe salvou. Vá em paz. É no encontro que nos reconhecemos. É no encontro que reconhecemos o outro, a inteireza do outro, da outra. É no encontro que afirmamos as nossas diferenças e nos valorizamos, nos vemos do mesmo lado. No encontro se dá a cura, no encontro se libera virtude, poder, no encontro. Vamos assumir no encontro da caminhada, uma espiritualidade conjunta, libertadora para todas, todos e todes, e assumamos esta atitude curadora e libertadora de Jesus. Obrigada. Coisa linda. Muita vida nessas palavras de Valéria. Né? É muito bonito que você, Valéria, tenha iniciado dizendo que as mulheres precisam ser ouvidas, não é? Que nós precisamos dar a palavra. E ainda que você tenha trazido que não queremos ser incluídas, queremos um encontro. Na conversa anterior que tivemos aqui com Ivone, ela nos convidava a compreender a espiritualidade como busca do bem-estar. Ela nos recordava que a espiritualidade não está acima da materialidade da vida, mas ela se dá na materialidade da vida. E hoje com você damos mais um passo. Somos convidados e convidadas a compreender a espiritualidade como encontro, ou melhor, a trilhar o caminho do encontro como caminho de espiritualidade. E para seguir nossa conversa, nós convidamos Quino, né, meu querido, para cantar para a gente. É uma alegria imensa estarmos aqui ouvindo Valéria, com palavras tão potentes e comoventes. Vamos cantar A Palo Seco, de Belchior. Se você vier me perguntar por onde andei, no tempo em que você sonhava, de olhos abertos lhe direi, amigo, eu me desesperava. Sei que assim falando pensas, esse desespero é moda em 76, mas ando mesmo descontente, desesperadamente eu grito em português. Mas ando mesmo descontente, desesperadamente eu grito em português. Tenho 25 anos de sonho e de sangue, de América do Sul. Por força deste destino, um tango argentino me vai bem melhor que um blues. Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda em 76. E eu quero é que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês. E eu quero é que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês. Tenho 25 anos de sonho e de sangue, de América do Sul. Por força deste destino, um tango argentino me vai bem melhor que um blues. Sei que assim falando pensas
porque esse desespero é moda em 76. E eu quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês. E eu quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês. E eu quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês. E essa faca que nos atravessa, essa espada que atravessa o nosso peito, é uma imagem que representa bem as palavras que ouvimos de Valéria. E convidamos agora Carol Menezes, nossa debatedora oficial, para que faça eco, né? Para que reaja, para que nos ajude a prosseguir neste diálogo. Obrigada, Nivaneide. Minha gente, boa noite. Que coisa boa poder estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Quino, lindamente nos embalando e nos instigando com essa canção, né, com essa poesia, esse jeito poético que ele tem. Nivaneide, minha companheira de trabalho, de estudo, de pesquisa, de luta, né, e agora a gente poder somar isso tudo com a professora Valéria nessa noite. Vejam, vocês não me deram uma tarefa muito fácil, entende? Porque quando a gente pensa em debate, né, a gente pensa sempre em alguém que vai ali trazer uma ideia, de repente, ali meio contrária, meio divergente. Então, me digam agora como é que eu faço quando a gente concorda com tudo que a outra pessoa falou. Então, assim, não é fácil o que eu vou fazer agora, né? Porque eu estou em muita sintonia com essa fala da professora Valéria e, ao mesmo tempo, assustada, porque ela assustou a gente, né? Trazendo esses fatos históricos, assim, muito firme, muito mais convicta das ideias que vem crescendo dentro do meu coração nessa nossa luta, vamos dizer assim, por espaço, por igualdade, né? por uma vivência mais concreta e positiva da nossa feminilidade. E vejam, mas o que eu poderia destacar? Porque a minha vontade é de sair destacando tudo que ela falou, sabe? Porque tanta coisa legal, mas eu falaria o seguinte, veja, professora, começaria fazendo um eco sobre essa questão da postura de aceitação que existe, né? A gente falando numa questão de espiritualidade, de mística, de vivência da religião nos nossos espaços, há uma divergência, a gente percebe, entre essa postura, né, de aceitação das pessoas no que diz respeito à religião oficial, não é? E a própria espiritualidade que ela convida a fazer, né, de forma mais formal, vamos dizer assim, institucional. E aquelas expressões de espiritualidade que são mais populares, não é? A gente vê que existe essa diferença. Curiosamente, as mulheres se destacam muito mais nessa parte informal. Porque, se eu me lembro, e vocês também devem ter outras experiências para trazer, nas religiões formais a gente vê majoritariamente, né, o patriarcalismo reinando ali, quando que nas outras religiões consideradas mais informais ou menores, entre aspas, normalmente é a mãe de santo que está à frente, né? Normalmente são as benzedeiras do bairro que estão ali. Não sei se isso é muito popular nos meios de vocês que estão nos acompanhando. Aqui na minha casa, eu tive a felicidade de ser criada por uma. Minha avó era benzedeira e a gente bastava dar um espirro, vinha ali com um galinho de pinhão rezar a gente. Ao mesmo tempo, era a senhora que ia, né, na igreja, comungar todo domingo, rezar o terço. E assim, a gente via que ela, de certa forma, era uma autoridade na comunidade, nas pessoas mais simples, mas no espaço onde ela congregava, né, assim, no espaço formal, não havia espaço, vamos dizer assim.
penso que isso seja uma realidade de muitas outras. Curiosamente, a gente vê essa relação, né, entre a religião e a religiosidade formal e aquelas espiritualidades, formas de expressão espiritual que são mais informais. Começaria por aí. Segunda coisa, e que me tocou bastante quando você falava dessa questão da cristificação, esse processo de cristificação, me lembrava muito a diferença que acontece, né, que acontecia nessa vivência dessas pessoas, que diz respeito à vivência do Evangelho. Como era diferente. Porque se a gente olha, né, talvez, aí você diz assim, quem de fato estava sendo cristão ali? Porque o cristão estava querendo prender aquelas pessoas que viviam com um espírito livre. Você usava esse termo, não é? E, curiosamente, novamente, né, a gente vê Jesus fazendo coisas totalmente diferentes, tendo uma vivência diferente. E quem vai nos lembrar isso é Paulo, quando escreve aos Gálatas, né, lá no capítulo 5. Esse ano a gente, no mês da Bíblia, vai ler bastante, né? Nesse ano bíblico a gente vai ler bastante a carta dos Gálatas, né? A carta aos Gálatas. Paulo nos diz, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, outro paralelo que a gente vê, né? A cristificação, aqueles que desejam levar o Cristo, levando de uma forma totalmente diferente da que ele viveu e nos ensinou a viver. E eu terminaria, se é que eu posso colocar uma pimenta, né, na história, puxar mais para o meu lado de debatedora, mas coloco também com muito cuidado, porque eu não posso generalizar a minha fala, entende? Nenhuma dessas características, porque eu sei que tem muita gente boa que quer nos ajudar na luta, né? Mas quando a gente fala, você fala de um lugar de fala muito, muito seu e muito próprio, tanto como estudiosa, né, como pesquisadora, quanto como mulher mesmo, pela vivência de mulher, por ser mulher. Então, é um lugar muito importante. Quando a gente fala do feminismo e a gente junta né, com ele todas as outras causas que são oprimidas, né, que são marginalizadas, a gente, às vezes, assim, a minha reflexão, a minha questão e o meu cuidado é sempre que a gente não vá de um extremo ao outro, entende? Porque, às vezes, mais uma vez eu retomo essa questão minha de não generalizar, né, de não trazer. Às vezes a gente vê posturas onde o oprimido toma o lugar do opressor, quer tomar o lugar, acaba fazendo uma experiência ali um pouco divergente, né, e vai ali no lugar do opressor. Então, que sugestões você poderia trazer para nós no que diz respeito à nossa vivência, né, no nosso cotidiano, né? Eu até lembro com muito carinho, uma das minhas sugestões seria a educação. Eu acho, até por eu trabalhar nesse meio de educação, acho que a educação é fundamental para a gente, desde cedo, já ir ensinando, né, aquilo que é certo, que é correto, aquilo que é igual, que nos ajuda a caminhar juntos, cada um dentro de um senso de justiça que permita todos a terem aquilo que é necessário para si. Mas o que nós poderíamos fazer para evitar que oprimido chegue a ser opressor? Muito obrigada a todos pelo espaço, obrigada pelo convite. Obrigada, Carol. Além desta provocação de Carol, Sebastião nos lança algumas perguntas. Ele diz o seguinte: no Brasil, a espiritualidade entre negros e índios, no contexto de um cristianismo europeu, aconteceu através da miscigenação da fé, que manteve a memória subversiva do povo. Nesse contexto em que Valéria colocou, nessa história que ela nos contou, como aconteceu, como a gente pode identificar a espiritualidade? Depois ele pergunta também,
O Papa Francisco, né, ele recorda, fala da espiritualidade como um encontro. Em nosso momento atual, o encontro se dá a partir do diálogo e da empatia. Como isso acontece, por exemplo, nos movimentos feministas ou femininos da política atual? Já posso falar, Infaneide? Eu nem vou ousar dizer que eu vou conseguir responder tudo. A gente vai, estou considerando aqui um diálogo, uma troca mesmo, né, de saberes, de experiências, né? Muito obrigada, Carol, por suas pertinentes e importantes colaborações, né? E também pelo Sebastião, que colocou aí duas questões. Quando eu falo, ou quando eu disse, né, na minha fala, que não nos interessa muito, né, essa coisa de, bom, eu vou incluir as mulheres, né? É no sentido de que nós já estamos na caminhada, nós fazemos história, nós já estamos na luta, nós já estamos na resistência, nós nós somos e estamos, né? Então, o termo não é incluir, né? Mas é estar conosco. Por isso o encontro é reconhecer, né? É nos reconhecer na caminhada, né? Então, e é nesse sentido que eu trouxe esse texto, né, do encontro de Jesus com a mulher, né, com o fluxo de sangue, porque ele não vai lá e diz, olha, para complementar essa virtude ou para complementar essa cura, você precisa fazer isso ou aquilo, deixar de fazer isso ou aquilo, não. Ele reconhece que a fé daquela mulher a libertou, né? E é uma fé, de fato, ousada, né? E aí eu concordo muito com o que a Carol colocou, né? De que a maioria das nossas, não só igrejas cristãs, seja na vertente católica ou protestante, evangélica, pentecostal ou neopentecostal, mas eu diria que as religiões como um todo têm como maioria as mulheres, né? O Datafolha colocou agora que 58%, há pouco tempo, né, saiu que 58% das pessoas, dos protestantes, são mulheres, né? E aí a gente tem que também sempre lembrar das mulheres negras, né? Porque são maioria nas nossas igrejas. Então, é isso mesmo, né, Carol? Mesmo a gente sendo maioria em número, nós não conseguimos alcançar esses espaços de poder. E aqui, espaço de poder, reiterando que nós queremos esses espaços de decisão, né, entendendo o poder como espaço de decisão, não é para... e aí a Carol também já nos disse, né, sobre os extremos, não é para a gente chegar lá, digamos assim, e fazer o mesmo. A gente quer fazer diferente, a gente não quer essa lógica que aí está, de mando, de poder, de dominação, né? A gente quer a caminhada conjunta mesmo, né? Porque, como a Carol disse, é para a liberdade que Cristo nos libertou, né? Boa lembrança desse texto, Carol, né? E também Carol colocou, achei bem bacana, né? A questão, acho que foi bem freudiano, né, Carol? Que quando a educação não é libertadora, né, o oprimido acaba reproduzindo, né, o opressor. Então, assim, a gente precisa se atentar, né, que tá bom, a gente vai e denuncia, como a gente faz, e precisa mesmo denunciar o patriarcado, o racismo, né, não só como uma questão moral, né, que é pecado ser machista, é pecado ser racista, mas denunciar de que são estruturas estruturantes da nossa sociedade, nós precisamos, necessitamos, né, se livrar delas, né? Então,
E aí, nesse sentido, quando a Carol pergunta, né, o que fazer, bom, eu não tenho uma resposta, uma solução, eu estou na caminhada com vocês, né? Nós, mulheres cristãs, feministas da EIG, Evangélicas pela Igualdade de Gênero, e a gente sempre gosta de dizer, olha, nós somos feministas porque somos cristãs, né? Então, nós somos feministas porque Cristo nos encontrou, Cristo nos alcançou, e por isso nós levantamos as pautas feministas, as pautas dos direitos humanos e tantas outras pautas, né? Então, assim, então, sem querer dizer, olha, eu tenho a solução, mas lembrar no que eu disse na minha fala, de dar voz às mulheres, e não só. Quando a gente dá voz, a gente tem que estar pronto, como igreja que somos, a ouvir, porque é isso que o texto bíblico diz. Quem tem ouvidos, ouça o que a Ruá, o Espírito de Deus, diz à igreja. Então, não é também só ouvir, né? Mas realmente dar voz, ser voz, propagar estas vozes, e eu acho que isso a gente pode fazer, e já estamos fazendo, né? O Sebastião perguntou sobre que espiritualidade é aquela, né? Mas eu acho que você mesmo, no texto, você respondeu, é uma espiritualidade subversiva, né? Destes povos, né? É necessário, muitas vezes precisamos que a nossa espiritualidade seja subversiva àquilo que nos oprime, né? Ao sistema que nos oprime. Então, eu acho que no seu próprio texto você perguntou e você já respondeu, né? É de espiritualidade subversiva que a gente precisa, né? E você também fala sobre a questão do diálogo, né, Sebastião? E o que é o diálogo? O diálogo não é só eu poder falar e eu poder ouvir, mas ao falar e ao ouvir, é aí que se dá o diálogo, eu reconheço a inteireza do outro e me reconheço também inteira naquele diálogo. Eu não quero que ninguém pense exatamente como eu penso, que eu não quero convencer ninguém, né? Eu quero poder continuar na minha inteireza, mas eu também quero respeitar e caminhar com a inteireza do outro, não nessa espiritualidade da colonização, né? Que chega para impor, né? Olha, o meu Deus é verdadeiro, o seu não é, né? A minha espiritualidade é do bem, a sua é do mal, né? Então, eu penso que é no diálogo, mas pensar que no que é de fato, ou quando que de fato acontece o diálogo. Valéria, o Wilson faz a seguinte colocação. Parabéns, professora Valéria, pela exposição desse recorte histórico trazido hoje no Café e Debate. Não conhecia esse triste e lamentável processo de domesticação cristianizada com mordaças e humilhações públicas das mulheres. Hoje, outras mordaças são usadas contra as mulheres, em especial em nosso estado de Pernambuco, pois, segundo o Observatório de Segurança em Pernambuco, nosso estado, ele aparece como segundo em feminicídio entre maio de 2019 e junho de 2020. Ficamos atrás apenas de São Paulo. Em Pernambuco, bom, a pergunta é: que pistas apresentas para darmos um basta neste ciclo de violência contra a mulher, que também é obra-prima da criação? Meire nos coloca o seguinte: queria lembrar as mulheres que adoravam a Rainha dos Céus contra a violência de Javé, que o sacrifício que ela, a Rainha do Céu, exigia era bolo e incenso, e não mortes e extermínios. Né? Valéria? Obrigada por mais essas intervenções, comentários e questionamentos que só somam, né, e enriquece aqui a nossa noite, nosso diálogo. Muito obrigada. Eu não gravei o nome, Wilson. Wilson, realmente o Brasil ele ocupa o 5º lugar no ranking de país
mais violento contra as mulheres. E aí eu queria te devolver a pergunta: por que os homens? Por que os homens, sejam eles religiosos ou não? Por que os homens acostumaram a conviver com tanta violência contra nós mulheres? É um país que nós vivemos num país onde a gente ouviu o noticiário, nós mulheres a gente não sai mais nem no portão, de medo. O feminicídio é contado por hora, o estupro por minuto. O SUS, ele recebe mais de 500 mulheres por dia vítimas de violência doméstica. As mulheres, os estupros contra as mulheres é computado por minutos, e muitas são meninas de até 13 anos. Que país é esse que, ao mesmo tempo, 87% deles se declara cristão? Realmente, Wilson, é assustador. E eu quero devolver não só para o Wilson, mas para todos os homens. Por quê que a nossa sociedade convive tão bem com esses dados, com esses números? Eu me pergunto todos os dias, Wilson, todos os dias eu me deparo, eu convivo, porque nós atendemos também mulheres em condição de violência e evangélicas, né? Porque é um grupo, um coletivo de feministas cristãs evangélicas, e eu sempre me faço essa pergunta, eu sempre me questiono, né? E nas minhas pesquisas a gente vai encontrando caminhos, a gente vai encontrando algumas respostas, e aqui eu trouxe hoje, né, é histórica, é um registro histórico para somar aí, para a gente entender esta sociedade, e entender que a construção, os meios fundantes culturais, sociais, históricos da nossa sociedade, porque ela hoje, em pleno século XXI, mesmo 87% se declarando cristão, está no 5º lugar do ranking de país mais violento contra as mulheres, né? Então, assim, Wilson, eu quero estar do lado do seu questionamento também. A gente está buscando, Wilson, respostas estruturais e estruturantes para a gente, de fato, poder enfrentar tudo isso. E nós só vamos conseguir enfrentar. Por isso, eu pus aqui o encontro, Wilson. Nós só vamos enfrentar, de fato, pegar esse bicho pelo chifre, assim, se nós estivermos juntos, se nós não estivermos na caminhada da concorrência, sabe, do embate, da destruição, da superioridade, né? É do caminho do encontro, isso. É apoiar, é que vocês, homens, nos apoiem nossas lutas, porque é a luta pela vida, é estarmos juntos, né? Não é brincarmos de ping-pong, bate para lá e para cá, não, a gente está no mesmo time, a gente está na mesma equipe, né? É mais nesse sentido, Wilson. Obrigada por sua colaboração. Beijo para você, coraçãozinho também. Bom, eu vou fazer a última pergunta, que está aqui no nosso chat, que é do Benedito, e com ela você pode já fazer suas considerações finais, tá certo? Porque, infelizmente, nosso tempo não dá conta desse debate, desse tema, esse tema que dói, que nos toca na alma, que nos toca a nossa carne, rasga, porque a cada relato, a cada exemplo, a cada colocação, parece que passa um filme nas nossas cabeças, né? São pessoas que a gente conhece, são situações de violência, de silenciamento, que nós encontramos e vivenciamos e testemunhamos em nossas comunidades de fé, não é? Como é que o cristianismo se pretende luz para o mundo, se com esse dado que você nos traz, é um país cristão, né? E a dignidade da mulher, ela é consequência direta da fé num Deus que cria, num Deus amor,
né? Um Deus que confere a dignidade, que cria por amor, que cria amando e que cria seus filhos para o amor. A violência contra a mulher também é um atentado contra a dignidade do homem, não é? Então, Carol nos trouxe um elemento, o da educação, porque é a educação que nos permite também reconhecer essas estruturas patriarcais que já são tão naturalizadas que às vezes a gente precisa ir desconstruindo e apontando, olha, isso aqui não está bem, mas sempre foi assim, mas não está bem, né? Sim, vamos à pergunta de Benedito, né? No meio cristão, no catolicismo, as mulheres resistem. Na figura de Maria, apesar de muitos não haverem com tal merecimento. Maria representa a mulher sempre atual nas suas diversas configurações, né? Qual é seu olhar a respeito disso, Valéria? Obrigada, Benedito, por lembrarmos de Maria, né? Somos todas Marias. Mas obrigado, Nivanete, por seus comentários. E eu diria, Nivanete, que não é só um atentado contra os homens e contra a nossa sociedade enquanto sociedade, é um atentado às violências contra as mulheres e como elas se perpetuaram, né? E como elas se reproduzem. Ela é um atentado contra Deus, contra a Ruá, contra a Ruá enquanto Espírito de Deus, que é espírito de vida, né? Que se move, que venta, né? Que gesta, que cria, né? É um atentado contra a Ruá divina. Eu penso que Maria sim, Benedito, é uma figura que nos traz referência, né, de resistência, não só para as mulheres católicas, mas para as mulheres cristãs em geral, em qualquer versão do cristianismo, né? Porque quando a gente estuda, né, o Cântico de Maria, é uma profecia, né, contra os poderosos, né? Então, realmente eu penso e quero te responder que sim, ela representa uma referência de resistência para todas nós mulheres. Aliás, né, é bom aqui a gente lembrar, dentro do campo da educação, como as teologias feministas, e não só elas, e falar teologias no plural, né, teologias feministas, elas instrumentalizam e qualificam a nossa luta e a nossa resistência, né? Dentre outras, né? A partir das teologias da libertação, né? Hoje, teologias feministas, teologias negras, teologias queer, né? Ou teologias contemporâneas da libertação, como são denominadas, né? Como estas teologias, como novas hermenêuticas, elas arejam, né? Elas dão novos ares às nossas lutas, qualificando, né, as nossas resistências. Então, eu acho que reconhecer, inclusive, né, Maria como uma mulher de referência para nós nas nossas lutas e nas nossas resistências, é trazer também esses instrumentais hermenêuticos da teologia feminista. Então, já é para eu concluir, então eu não tenho mais nada a dizer a não ser gratidão, 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 Cebi Pernambuco, tão querido, pessoas tão queridas aqui, Silvia, Meire, querida, Graça, todas vocês, todos, obrigado pelo convite, é sempre animador e revigorante, viu? Estar com o Cebi Pernambuco, né? E poder ter compartilhado, partilhado, aprendido também, trocado, e eu espero, então, ter contribuído com vocês nesta noite. Então, a minha palavra de considerações finais é gratidão, Nivaneide. Muito obrigada e continuemos juntas, juntos e juntos. Obrigada, Valéria. E em nome do Cebi Pernambuco, eu agradeço a participação de cada um e de cada uma presente nesta roda de conversa. Não é? Muito obrigada, Carol, por aceitar estar conosco neste momento,
por nos trazer luzes, outros olhares, questões, né? A cada pessoa que fez uma pergunta, mas também quem vai nos acompanhar, né? Já que esta conversa ficará disponível em nosso canal em um momento posterior. Então, muita gratidão, né? Esse assunto, ele nos inflama, não é? Ele mexe com a gente e a conversa foi muito empolgante e nós saímos daqui aprendendo com você, Valéria, a insistir, não é? A continuar com esta palavra, né? Com esta teimosia esperançosa dos profetas, como você nos trazia no início de sua colocação. E para que a gente, para concluir essa conversa, esse encontro de pessoas irmãs nesta luta, neste caminho, não é? Nós vamos pedir a Quino que cante conosco, que cante para a gente, que nos embale e que feche este momento, né, como se diz, com chave de ouro, né, este encontro que foi tão fraterno, tão sororal, na esperança também de que a gente vai se encontrar em um momento posterior, e aí serão todos os abraços que não podemos dar agora, né? Porque é o que eu sinto, vontade de abraçar a cada um aqui. Muito obrigada a você que nos acompanha, um beijo grande e até o nosso próximo Café e Debate. Quino? Vamos encerrar esse Café e Debate cantando uma canção de Zélia Duncan e Juliana Holanda, Vou Gritar Seu Nome. E que assim nós sigamos construindo um presente e um futuro de flores e não de pedras. Na próxima curva da montanha russa me escuta. Vou gritar seu nome, vou gritar seu nome, vou gritar seu nome. Na próxima curva da montanha russa, talvez o futuro nos espere com flores, nos espere com flores, nos espere com flores. O tempo há de passar veloz, a vida é hoje, não após. Montanha russa roda gigante, quando desaba segue adiante, levando assim os trilhos da voz. O ar é despencar do céu, cair é ver depois do véu e mais o universo inteiro na casca de nós. O tempo há de passar veloz, a vida é hoje, não após. Montanha russa roda gigante, quando desaba segue adiante, levando assim os trilhos da voz. O ar é despencar do céu, cair é ver depois do véu e mais o universo inteiro na casca de nós. Na próxima curva da montanha russa me escuta. Vou gritar seu nome, vou gritar seu nome, vou gritar seu nome. Meire, vou gritar seu nome. Silvia, vou gritar seu nome. Carol, vou gritar seu nome. Graça, vou gritar seu nome. Valéria, vou gritar seu nome. Minha
seu nome, Sebi, vou gritar seu nome. Na próxima curva da montanha russa, talvez o futuro nos espere com flores, nos espere com flores, nos espere com flores, flores.